Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os ouvintes. Aleluias. Mais uma vez nós aqui estamos na trombeta de Deus no ar, com a palavra de Deus. Aleluias. E uma saudação calorosa, um abraço a todos os nossos ouvintes. Aleluias. Louvado seja Deus. E quero já falar de antemão, eu nunca digo, vou dizer agora. Não deixe de dar o seu like, de assistir, mostre a sua participação. Glória a Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se não gostou, se gostou, dá o like. Não tem problema se não gostou. Aliás, eu vou estar dizendo coisas que hoje, pela palavra de Deus, que provavelmente muitos não vão gostar, mas nós vamos dar a explicação, porque nós vamos dizer o que está na palavra de Deus, não o que nós pensamos. Muitas vezes nós dissemos aqui que a trombeta de Deus no mar não é para alisar ninguém, mas sim para transmitir a palavra. Se alguém não gostar, você deve dobrar o joelho e conversar com Deus e pedir explicação a Ele. Ele te dará uma melhor explicação do que nós mesmos aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar lido, já vou ler o versículo de Apocalipse, capítulo 22, para você já ir mastigando e pensando e moendo no seu pensamento. Esse versículo, são dois versículos, do capítulo 22 de Apocalipse, versículo 15 e versículo 16. Aleluia. E pode ter certeza que eu vou dar uma explicação pelo fato de estar mencionando esse versículo, porque tem uma controvérsia, tem um falatório muito grande em cima desses versículos, que leva justamente ao homossexualismo, e não tem nada a ver. Isso daqui é para todos, não é porque um comete um pecado, o outro comete outro pecado. Isso daqui não está classificado para exclusivo para uma espécie de ação que uma pessoa tem. Isso daqui é de um modo geral, é para todos que se encaixarem nisso daqui, ela vai. Então, nós podemos dizer, se a carapuça servir, use ela, fique nela, não é? Então, Apocalipse capítulo 22, versículo 15 e 16 nos diz, e vamos estar orando: ficarão de fora os cães. O 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, é Jesus, guarda isso dali, é Jesus que mandou fazer isso, enviou o anjo para que seja notificado isso nas igrejas, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco nós vamos fazer o comentário a respeito disso, mas espera aí mais 4 versículos que vai levar para uma exclusividade, que é o que acontece nos dias de hoje. Mas também vamos dizer que nós não vamos julgar pessoas, é a palavra de Deus quem nos diz, tá certo? Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos te agradecer, te louvar, te enaltecer, meu Deus querido, esta noite oramos, Pai querido, e pedimos orientação do teu Espírito Santo, aleluia, para nós ministrarmos a tua palavra, meu Deus querido, e que os nossos ouvintes que estiverem a favor, ouçam e aprendam, meu Deus querido, e aqueles que não tiverem a favor, Senhor meu Deus, somente o teu Espírito Santo pode nos convencer do juízo, da justiça e do pecado. Que o Senhor possa convencê-los pelo teu Espírito Santo daquilo que é e daquilo que não é. Senhor meu Deus, aleluia, que o Senhor venha, meu Deus, com tuas mãos de poder e glória e graça, que seja glorificado o teu santo nome, que venha tuas mãos de poder, de bênção, de vitória sobre a vida daqueles que nos ouvem, daqueles, meu Deus da glória, que poderão estar a favor,
e sobre a vida daqueles que poderão estar contra. Senhor meu Deus, a palavra não é ditada por nós, a palavra é aquilo que está escrito, é a tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus, ajudá-los na compreensão, no entendimento, que o Senhor possa abrir a razão, meu Deus, de cada um, a lógica, o raciocínio psicológico, meu Deus, prepara-os para que eles possam ouvir a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, assim como ela está escrita, aleluias, sem engodo, sem engano, sem lisura. Pai de poder e misericórdia, assim nós oramos, aleluias, e te agradecemos, certo da vitória, no nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Você que está atento, que está ouvindo, aleluias, vamos à palavra. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15 e 16. Propriamente o versículo 15. Se nós lermos o versículo 14, nós entendemos melhor ainda. O versículo 14, ele nos diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Jesus, ele é característico nesse negócio de portas, porque ele diz assim: eu sou a porta, e quem passar por mim entrará, passará e achará pastagem. Então ele diz para entrar na cidade pela porta, é pelas portas. Ele diz que quem passa por outro lado é ladrão e salteador. Quem não entra por porta, quem não passa por uma porta para entrar no estabelecimento e entra ou pelo telhado ou pelas janelas, ele vai dizer que é ladrão e salteador. Então ele diz: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras, quer dizer, aquele que o aceita, aqueles que são lavados e remidos, salvos no sangue do Cordeiro. Glória a Jesus. Então ele vai dizer, no versículo 15, glória a Jesus: ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Ele está afirmando aqui, glória a Jesus. Eu quero estar pondo aqui, essa é uma mensagem aos incrédulos que pratica feitiçaria, macumbaria, que vai para o Oxóssi, para o candomblé, para a mesa branca, para a umbanda, essas coisas ali. Porém, eu não estou aqui para julgar quem pratica essas religiões, quem está dentro dessas seitas. Não estou aqui. Eu estou aqui somente para dizer que Deus não aprova essas outras situações aí. Deus não aprova o catolicismo, por quê? Não é porque é catolicismo, não é porque o padre reza, não é porque o padre, é porque ele prega sobre idolatria, somente isso, entendeu? Então, mas nós não vamos matar alguém porque alguém é idólatra, nós não vamos matar alguém porque ou expulsá-los ou não vai conversar com eles, porque um vai lá na macumba, outro vai lá no espiritismo e isso, aquilo outro, lá no budismo, lá no Seixonoye, essas coisas, não é nada disso daí não. Jesus nos disse para nós não fazermos acepção nem de raça, nem de cor e nem de credo, quer dizer, da sua crença. Se você crê nisso dali, permaneça nisso. Agora, antes de eu entrar nessa mensagem, eu quero perguntar a você que é macumbeiro, você que é feiticeiro, você que é espírita, você que é católico, você que pratica todas essas religiões ali. Dizem que o evangelho é religiosidade. É um engano, é tudo isso daqui que eu estou dizendo. Mas eu não quero atacar você, eu só quero fazer uma pergunta para você e eu quero que você me responda. Aonde você vai parar dentro dessas religiosidades aí? Isso que é religiosidade, tá certo? Aonde que você vai parar no final de toda a história? O espírito, aonde você vai parar? Qual que é o final que está reservado para você? Eu não preciso dizer, você me diga. Qual que é o final que está reservado para o macumbeiro, para o feiticeiro,
do candomblé, pro umbandista, essas coisas tudo. Para aqueles que praticam a macumba da mata, o Oxóssi da mata, a macumba de Oxóssi, você que pratica a Seishonoye, você que é budista, onde que vai? Qual é o final de toda essa história depois que você terminar a sua vida aqui? Aleluia. Nós temos aqui o obreiro Paulo que está gravando e filmando tudo isso daqui. Eu posso perguntar para ele dentro do evangelho, ele estando dentro do evangelho, onde ele vai parar após terminar a vida dele aqui, ele estando em Cristo. Onde é que ele vai parar? Eu tenho certeza, ele tem uma resposta para me dar. Ele vai dizer que o final dele é ir para a eternidade com Deus. Eu tenho certeza que é a resposta que ele vai dar, da esposa dele, do filho dele, e qualquer um que pratica o cristianismo. Cristianismo que eu digo é aceitar Cristo como Salvador, ser batizado, aleluia, passar pelas águas, matar o pecado, abandonar o pecado. Veja bem, deixa eu apertar um pouquinho mais. Eu já conversei com um espírita que ele disse assim para mim, que ele é adúltero. Eu não vou citar nome aqui nem nada porque não tem necessidade. Ele é adúltero, ele pratica adultério. E passa uma mulher na rua, ele disse para mim que os olhos dele não tem cerca. Quer dizer, ele olha, ele cobiça uma mulher na rua, tá certo? Se ele vê uma jovem, ele vai cobiçar. E outras coisas mais. Então, bom, vocês acreditam que Jesus, que vai aprová-lo porque ele é espírita, praticando esse tipo de coisa? Seja lá qualquer religião, seja nós os evangélicos, se nós voltarmos nossos olhos para esse tipo de coisa, vocês acham que Jesus vai nos receber no céu? Que ele vai nos dar vida eterna com Deus? Também não, de igual modo. É por isso que o versículo 15 diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Isso é para qualquer ser humano. Portanto, eu quero que você entenda, eu não estou atacando você por causa da sua religião, aleluia, mas é por causa daquilo que nós vivemos, que nós praticamos durante a nossa vida. Vai chegar o dia que nós vamos ter que prestar conta com Deus. O que foi que o Papa João Paulo II disse antes de morrer? Ele falou: está chegando a hora em que eu tenho que prestar conta da minha vida para o meu Criador. Foi o que ele disse. Pode procurar na revista Veja, de anos atrás, de quando ele morreu, que vocês vão encontrar isso. Ele disse, ele tem consciência de que ele vai ter que prestar conta com Deus após a morte dele, no dia do juízo. Nós também vamos. Então preste bem atenção. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. O livro de Atos, aleluias, capítulo 13 e versículo de número 6. Louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui. Atos 13, versículo de número 6. Está aqui. Veja bem o que está acontecendo aqui no livro de Atos, capítulo 13, versículo de número 6. Aleluia. Saulo, na verdade, está pregando a palavra de Deus para um chamado Paulo, também Paulo, ele é procônsul. Aleluia, ele é um procônsul. Está escrito aqui: e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas veja o que está acontecendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. O que ocorre? Desde quando o feiticeiro aprova o evangelho? Desde quando o feiticeiro aprova aquele que pratica feitiçaria? Desde quando aprova falar de Jesus Cristo? Eles não aceitam, não ouvem, não querem, não quer argumento. É igual se nós formos na testemunha de Jeová. Vamos falar de Jesus do jeito que a Bíblia fala. Eles não aceitam. Vamos falar ali no adventismo.
Eles não aceitam, nós não temos culpa. A palavra, cada um, eles interpretam do jeito que eles querem interpretar. Aleluia. Versículos aumentados, versículos diminuídos, versículos que foram tirados e versículos que foram postos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que está acontecendo aqui nesse versículo de número 6? E havendo atravessado a ilha até Páfos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta. É um falso profeta, engana as pessoas, finge que vai funcionar e não funciona coisa nenhuma. Só vai funcionar aquilo que vem da parte de Deus. A palavra de Deus nos diz, através da pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, aleluia, que nada nós podemos fazer se não nos for dado do céu. Não tem como, não tem como. Então veja, ele é chamado de Bar Jesus. Bar ou Ben, em hebraico, significa filho. Filho de Jesus. Ele, feiticeiro, ganhou o nome ainda de filho de Jesus. Ele vai se converter. Vocês podem ter certeza. O Paulo vai falar com ele, o apóstolo Paulo vai falar com ele, depois o apóstolo Pedro vai falar com ele, ele vai entregar os seus pergaminhos, seus livros de feitiçaria, e diz lá que soma em mais de 50 ciclos o valor daqueles pergaminhos que ele entregou e mandou queimá-los, porque ele percebeu que não tinha efeito. E o que é que ele queria? Ele queria receber o Espírito Santo por uma certa soma de dinheiro e quis pagar para isso. E o apóstolo Pedro vai repreendê-lo, vai falar assim: olha, você está em fel de amargura, fica para você o seu dinheiro. E vai dizer, e o apóstolo Paulo que vai dizer: eis a mão de Deus aí contra você. Ele vai ter que se corrigir e ele vai aceitar Jesus como Salvador. Por quê? Ele vai entender que a feitiçaria dele não resolve nada. Não vai resolver. Vamos ver aqui, lá no princípio das Escrituras, em Êxodo capítulo 7, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Êxodo capítulo 7, louvado seja Deus, versículo de número 11, que nos diz aqui, Êxodo capítulo 7, versículo de número 11, nos diz: e Faraó também chamou os sábios encantadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Veja, já lá da antiguidade, no Egito, lá Faraó já praticava, ele tinha o pessoal que servia a ele, que andava com ele, quando ele precisava resolver uma questão, ele vai ver que Deus faz um sinal através de Moisés, e ele vai mandar chamar os sábios, os entendidos, os feiticeiros, os agoreiros, tudo, ele vai chamar ali aqueles, a Bíblia diz aqui, e eles fizeram o mesmo com os seus encantamentos. E que foi feito através de Moisés, foi feito através do poder de Deus, mas o que foi feito através desses, foi através dos seus encantamentos, através de feitiço, através de magia, que era ainda falsa. Eu vou lhe dizer o que era. Deus mandou que Moisés soltasse o cajado no chão e ele transformou-se, o cajado transformou-se em uma cobra. Aí os feiticeiros foram lá e fizeram o mesmo. Os mesmos jogaram suas varas no chão e também se transformou em cobra. Mas teve uma diferença aí. Aleluia, essas cobras, porque era de feitiçaria, não puderam com aquela vara de Moisés, através do poder de Deus, que se transformou numa grande serpente. Por quê? A serpente, que era a vara, o cajado de Moisés, foi e engoliu aquela que era dos encantadores. Não tem poder, o que tem poder é a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero andar aqui, voltar novamente, lá no livro de Atos, louvado seja Deus, livro de Atos, capítulo de número 16, versículo 16. Veja só, lá no Faraó, era uma demonstração ocular, algo que alguém foi lá e fez. Deus falou para Moisés: lança tua vara no chão, ela vai se transformar numa serpente. Os encantadores, os feiticeiros vieram lá e fizeram o mesmo. Mas aqui, não, aqui está, o problema está numa pessoa. Você vai ver por aqui que Deus não aprova.
não é aprovado por Deus. Vamos andando, porque o tempo não nos espera. Atos 16, versículo 16. Olha o que nos diz. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Veja bem, aleluia. Uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Paulo, e ela vai sair gritando: esses são os homens de Deus, eles nos pregam a verdade, nos pregam a palavra de Deus. Ouvi a eles, porque eles nos pregam a palavra de Deus. Paulo ficou constrangido, ficou um pouquinho perturbado com aquela situação, porque dessa forma ela estava denunciando que tinha alguém pregando um novo Deus. Paulo voltou-se para trás e estendeu as mãos para ela e disse: Satanás, eu te repreendo, sai dela. E o espírito de adivinhação que estava nela saiu e ela foi liberta. Ela vai ser de Cristo agora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero voltar lá atrás agora, no livro de Samuel, glória a Jesus, 1 Samuel, capítulo 28, versículo de número 7. Vamos ver aqui, o que nos diz? Capítulo 28 e versículo de número 7. Veja bem o que nos diz aqui. Então disse Saul aos seus criados. Veja bem, Saul era um rei ungido por Deus. Ele voltou o passo dele para trás e agora ele vai buscar a Deus. Deus não responde. Ele consulta a Deus por tumim e urim, que é 2 pedras que vai no peito do sacerdote. Não há resposta. Ele vai buscar através de sonho. Deus não fala com ele por sonho, ele não fala, ele deita para dormir, para sonhar, e não vai ter resposta. Então o que ele faz? Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria. Veja bem, ele mandou buscar, para que a consulte, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhação. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu disser. Espiritismo. Deus não vai aprovar nada. Eu não tenho nada contra você. Você quer ser espírita? Seja. Você quer ser católico? Seja. Você quer ser macumbeiro? Fique à vontade, aleluia. Mas saiba de uma coisa: a Bíblia não nos ensina, a Bíblia não nos aprova. Deus não aprova, Deus não aceita, aleluia. O que é que diz lá sobre então o catolicismo, sobre imagens de escultura? Eu não tenho nada contra o católico, nós amamos os católicos, nós queremos que eles venham ao conhecimento da verdade, da palavra de Deus, aleluia, e que ele levante a mão e fale: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, aleluia. É isso que nós queremos, glória a Jesus. Mas o que é que Deus está contra? Lá em Salmos 115 nos diz: porque as imagens têm olhos e não veem, mãos e não pega, nariz e não cheira, olho e não vê, ouvido e não ouve, pés e não anda, nem som algum sai da sua garganta. Torne-se igual a eles, semelhante a eles, aqueles que assim o fazem. É o que está escrito na palavra de Deus. Estão torcendo a palavra de Deus. Torce a palavra de Deus para enganar, para persuadir as pessoas. Se você é um macumbeiro, se você é um feiticeiro, se você é do candomblé, se você é da Umbanda, é da mesa branca, olha, eu faço um convite para você: venha para a igreja, venha aceitar Jesus, venha ouvir a palavra de Deus. Não mata, não dói, dói menos que uma injeção. Venha para Jesus, aceita Jesus como seu Salvador, aleluia. Ele quer salvar você. O fim vem, o fim vem, o fim vem. Está chegando o fim de todas as coisas, em que todos, assim como o Papa disse, aleluia, está chegando a hora em que eu vou prestar conta com o meu Criador dos meus atos, daquilo que eu fiz, daquilo que eu falei, daquilo que eu pensei, aleluia. Está chegando a hora, está chegando o momento em que nós vamos ter um encontro com Cristo. Seja eu, seja você, seja os mortos ou seja os vivos, vai prestar conta com Deus, aleluia. Você é convidado. Então eu mencionei sobre as pessoas pegarem o versículo de Apocalipse, capítulo 22, versículo
capítulo 22, versículo 15 e 16, para nós encerrarmos, dizem, mas porque homossexual vai para o inferno? Porque é lésbica vai para o inferno? Porque é ladrão vai para o inferno? Porque bebe vai para o inferno? O versículo não está fazendo classificação e não está sendo aplicado para uma única pessoa. Ele não está sendo aplicado para você somente que é homossexual. E não está sendo aplicado para alguém que é macumbeiro. E não está somente sendo aplicado para aquele que bebe, para aquele que usa droga, para aquele que está na maconha, no crack. Nada disso. Ele é aplicado para todos os que estão no pecado e que cometem mentira e ama e pratica a mentira. Então, ninguém pode vir com essa lorota sobre nós, sobre dizer isso. Ninguém pode vir apontar o dedo e falar assim, eu estou falando, acusando ou dizendo isso. Nada disso. A palavra de Deus é que nos diz, isso daí é para todos. Deus quer que você saia do seu pecado e que você venha, te encontre com Ele. Ele tem bênção para te dar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos estar orando e agradecendo a Deus pela palavra, e que a palavra toque o seu coração, e que você sinta Jesus aí do seu lado, aceite Ele como teu Salvador. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te engrandecemos pela tua palavra, Senhor. Meu Deus querido, eu faço voto, oro, falo com o Senhor, clamo ao Senhor, exalto ao Senhor e peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha trabalhar na vida de cada coração, em cada vida, em cada coração, em cada alma, em cada ser, em cada homem, em cada mulher, criança, jovem, moços, adultos, velhos. Meu Deus, entre com a tua providência, Pai. Salva, liberta. Teu filho Jesus disse que ele trabalha e o Senhor trabalha até agora também. Opera e realiza. Nós oramos, Pai. Nós estamos certos de que vai haver uma grande vitória, que vai haver grandes libertações, Senhor. Meu Deus querido, vai haver quem te glorifica, vai haver quem te louva. Senhor, meu Deus, salva, opera, realiza, cura os enfermos, cura os que estão perdidos, resgata os que estão caídos, Senhor. Põe as tuas mãos, nós oramos, te pedimos e te agradecemos pela vida daqueles que nos ouvem, daqueles onde chega a palavra em cada lar, em cada família, em cada pai, numa mãe, num avô, numa avó. Senhor meu Deus, nós oramos e decretamos bênção e vitória sobre a vida dos teus servos, dos teus filhos e daqueles que nos ouvem, em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo a todos e uma boa noite de salvação. E querendo Deus, até a próxima na trombeta de Deus no ar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus.